Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei caminho no deserto, rio nos lugares áridos. Amém? Feche teus olhos, Pai Santo. Te damos graças, Senhor, por essa noite. Agradecemos o Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua palavra. Ministra aos nossos corações com graça, Senhor, com poder e glória. Que a tua palavra seja pregada aqui e que o teu amor ecoe em nossos corações. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Benção demais. Dá um minuto, deixa eu só ajeitar esse fundo musical para ficar mais legal. Aí isso fica mais legal, fica mais profético. Nossa palavra profética para o ano é coisas novas. Ano profético, um ano de coisas novas. Quantos creem nisso? Quantos creem que virão coisas novas? Coisa nova é bom demais, né? Rapaz, tudo que é novo é bom. Já percebeu? Carro novo. Nossa, carro novo é bom demais. O cheiro é bom, né? Só o cheiro do carro é bom. Se entra dentro dele, dá uma sensação boa no seu coração. Né? Dirigir um carro novo, então, nossa Deus, é a coisa mais gostosa do mundo. Você anda despreocupado, entra, viaja, sai daqui, chega lá. Você não preocupa se vai parar, se vai ficar ruim, né? Rapaz, carro velho é complicado, né? Carro velho, para você viajar, você gasta uns $2.000 para talvez chegar. Para talvez dar certo, né? Celular novo, telefone novo é bom, né? Você vai lá, pega um aparelho novo, dá uma felicidade, aquele negócio é gostoso. Não é verdade? Tudo que é novo, criança. Neném é bom demais, né? Cheiro de neném não é a coisa mais gostosa do mundo? É um cheiro gostoso, né? É bom, né, Débora? Débora já está sentindo o cheiro antes de nascer. Gilvânia está ali, pelo amor de Deus, nasce logo. Eles querem tanto que nasce logo que estão confiando que eu falei que vai nascer amanhã. Rapaz, se nascer amanhã, você assina e bota meu nome. Nascer amanhã, você bota Sebastião Felipe. Vai, já dá essa desculpa. Profético. Só existe uma coisa melhor do que coisa nova. Uma coisa mais nova ainda. É melhor do que uma coisa nova. Porque coisa nova é bom demais, gente. Bom demais a conta. Que sensação maravilhosa. E aí a gente cria expectativa, né? Porque a gente começa a falar que o ano vai ser um ano de coisas novas. Você começa a criar expectativa. Meu Deus, o que eu vou viver? O que vai acontecer? O que vai ser? Ô Senhor! Aí você começa a botar os teus sonhos diante de Deus e fala, oh, aleluia! É esse ano que eu acerto os números da loteria. Não é isso quando a gente começa a falar coisas novas? Fala, oh, aleluia, é esse ano que aquela casa sai, é esse ano que aquele carro chega, é esse ano que aquele trabalho, ou não, trabalho não, aquele dinheiro sem trabalhar chega. Porque diz que ninguém gosta de trabalho, todo mundo gosta do salário. A gente trabalha pelo salário. Agora, Deus tem coisas grandiosas para fazer. É verdade, sim, Ele fará. Mas nós precisamos nos colocar de uma maneira certa para poder viver essas coisas novas, amém? E eu queria compartilhar com você, pensando nesse texto, a pregação vai ser curta para a gente ter um momento de oração. Pensando nesse texto, eu queria compartilhar com você alguns pontos que a gente precisa entender para viver essas coisas novas. O primeiro ponto que eu analiso nesse texto é o seguinte: reconheça a grandeza de Deus. Isaías 43, versículo 16, se o irmão da mídia puder ir acompanhando, botando na tela, diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força. Eles jazem ali, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio.
Deus é grandioso e poderoso. Eu não preciso falar isso para você. A gente não precisa fazer nada, não depende nada de nós para entender que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Ele mesmo fala através do profeta Isaías, ele diz aqui: eu sou aquele que abriu um caminho no meio do mar. É uma referência ao povo do Egito. Abri um caminho no meio do mar, fiz uma vereda em meio às águas impetuosas. Eu sou aquele que fez o faraó ir atrás. Ele endureceu o coração do faraó e fez o faraó sair do Egito e ir atrás do povo, para provar que ele é Deus. Ele fala assim: eu sou aquele que fez o exército ir atrás. Chegou lá, eu fiz ali a sepultura deles. Ali eles ficaram extintos. Ali aniquilei. Deus está falando assim: eu sou grandioso. Eu sou esse Deus grandioso. Então a gente precisa reconhecer a grandeza de Deus. Você quer viver coisas novas? Reconhece a grandeza de Deus. Reconhece a grandeza de Deus. Olha para a tua vida e fala assim: Deus é esse Deus poderoso que fez grandes coisas na minha vida e vai fazer essas coisas novas. Porque quando a gente fala de viver coisas novas, a gente começa a duvidar. A gente começa a olhar para coisa nova e falar assim: uai, mas será possível? Mas é tão grande. É algo impossível de acontecer. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite: nós viveremos grandes coisas porque Deus é grandioso para fazer. Nós viveremos coisas novas porque Deus é grandioso para fazer. Você pode dizer assim, pode falar assim: Deus é grandioso para fazer. Não, mas fala com fé, fala com força, diga: Deus é grandioso para fazer. São tantas promessas, tantas coisas, tantos sonhos, tantas palavras proféticas. Nós tivemos cultos poderosos aqui. O pastor Jordan veio e falou sobre gratidão. Falou sobre um coração grato. O pastor Alex veio e falou sobre profecia. Ele entregou promessas aqui. Não é verdade? Falou sobre profetizar um novo ano, preparar um caminho. Tantas coisas. Mas para essas coisas acontecerem, a gente precisa dizer assim: o Senhor fará. Deus fará. Vai acontecer porque Deus fará. Não vai acontecer porque eu quero que aconteça, não vai acontecer porque eu sou bom demais para fazer acontecer, e não é nem por nada que eu fiz, mas é porque Ele é grandioso para fazer, e é da vontade dEle que aconteça. Se Deus prometeu, Deus fará. Se Deus prometeu, vou falar para você mais uma vez, se Deus prometeu, Deus fará. Hebreus 10, versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Eu não te prometi nada. Quem te prometeu foi o Senhor. E Ele é fiel. O homem falha, mas Ele não. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem uma promessa de Deus aqui? Então creia assim: quem te prometeu é fiel para cumprir. E quem é fiel fala e cumpre. Não é verdade? Tem palavra. E esse é o nosso Pai. Fala para o teu irmão, fala assim: se Deus falou, Ele cumpre. Você pode falar mais uma vez, mais forte, diga assim: se Deus falou, Ele cumpre. Ei, Deus cumpre. Deus fará. O título dessa pregação é Deus fará. Deus fará. Parece tão grande, pastor. Parece tão inalcançável. Parece tão inatingível. A promessa é tão distante. Mas se Deus falou, Ele cumpre. Não é por quem somos, é por quem Ele é. É por isso que Ele faz. Ei, eu vim aqui como boca de Deus para falar para você assim: Deus mandou falar essa frase: eu falei, eu farei. Eu falei, eu farei. Essa é a frase que Deus colocou no meu coração: eu falei, eu farei. Olha para o teu irmão e fala assim: eu falei, eu farei. Fala assim: é Deus falando, eu falei, eu farei. Deus fará. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus fará. O segundo ponto é o seguinte: desapega do passado. Eu estava meio receoso de pregar essa palavra, porque eu estava com uma palavra no coração, e eu ia falar sobre os leprosos, os 10, e aí o pastor Jordan veio e pregou.
terça-feira. Eu falei, ai Jesus, e agora? O que eu prego? Aí eu falei assim, já sei, eu tenho uma palavra. Esquece de lá, é o título da mensagem. Ia pregar baseado em Números 11, o povo se lembrando do Egito, que estava comendo cebola, e eu ainda ia falar que a cebola aparecia do Starbucks, do Outback. Não ia falar isso não, isso eu só lembrei por causa do pastor. Mas eu ia pregar aqui, ia falar para você das cebolas, dos peixes. Aí o pastor Alex vem aqui, e o que ele pregou? Meu Deus do céu, acabou. Amanhã eu vou parar lá e vou falar assim, ó, seja o que Deus quiser, faça alguma coisa. Mas não, aí eu lembrei de uma palavra profética que o pastor Alex começou pregando, e assim, foi uma espada no meu coração. Ele falou assim, ó, Deus mandou dizer que eu vim preparar o caminho. Não foi isso que ele falou quando começou a pregar? Eu vim preparar o caminho. Então estou te trazendo um complemento da palavra. Esquece do passado, é o segundo ponto que eu deixo para você. Isaías 43, versículo 18, diz assim, ó, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Quem vive de passado é museu. Quem tem glória em passado é museu. É o museu que fica juntando quinquilharia, coisa velha, e a gente vai lá, paga para entrar e ver. É o museu. Nós não. A gente não vive de passado. Passado não move nada. Para viver coisa nova é preciso deixar de ser escravo do passado. A palavra lembrar, do versículo aqui, ele diz, não fiquem lembrando. O verbo lembrar, nesse texto vem do original, o verbo hebraico, que fala assim, ó, zachar, zakhar, para ficar bonito assim, né? Que a gente gosta de falar meio brasileirado, mas para falar no hebraico é zakhar. Ó, estou treinando. Zakhar significa a seguinte coisa, marcar. Igual quando marca um boi, vai lá no boi e faz uma marca nele, aquela marca não sai, né? Aquela marca fica, vira a identidade do boi. Não é assim? Você olha o boi e fala assim, ó, o boi do Josimar lá andando lá. Ó, tem JC. É o boi do Josimar. JA, Josimar Almeida. Não é assim? A palavra lembrar significa marca. E aí Deus está falando através de Isaías para nós, Deus está dizendo assim, ó, esquece as marcas. Nós precisamos retirar as marcas. O passado é uma marca. Para de ficar lembrando, para de ficar sendo marcado o tempo todo. Marcaram lá no passado e toda hora você fica com essa marca carregando. O tempo todo. Quem vive preso no passado não chega no futuro. Relógio só anda para frente, gente. Relógio não volta para trás. Vem assim. Se ele volta para trás, está quebrado. Se ele fica parado, está quebrado. Para o relógio estar funcionando, ele só anda para frente. O que Deus está dizendo é o seguinte, você precisa viver o que Deus tem preparado para você. Deus tem um Canaã preparado para nós. Deus tem uma glória preparada para a tua vida. Só que a gente chega no deserto, a gente chega no lugar no deserto e a gente começa a lembrar do passado porque a gente está marcado. Olha, as coisas ruins que aconteceram, elas aconteceram, mas deixa elas lá atrás. Tem gente que não esquece, carrega as outras pessoas até o final da vida. Posso falar um negócio no seu coração? Me leva a mão não, estou te falando com amor. Mas se alguém te fez mal, e você não esqueceu, você não deixou para lá, não perdoou, é só você que está carregando. Porque às vezes a outra pessoa está vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, realizando os sonhos dela. E a gente continua trazendo ela alugou um prédio na nossa cabeça e a gente vai levando ela. Para onde a gente vai levando. Deixa eu te falar outra coisa, você viveu coisas boas, grandiosas, mas foi no passado. Deixa o passado no passado. Viveu coisas grandiosas lá atrás. Deus tem coisas novas para frente. Mas só vive coisas novas quem esquece as coisas passadas. É a síndrome do deserto. É a síndrome de lá. A síndrome do deserto. Números 11, como eu falei aqui, o povo tem vontade de comer carne no deserto. Eles estão comendo maná e eles têm vontade de comer carne. E eles começam a lembrar e falar assim, poxa, saudade do Egito, saudade de comer o peixe, saudade de comer a cebola. Lá a gente tinha até cova para morrer.
A gente era até escravo, mas era bom. Oh, se era bom. A gente vivia cada coisa. O povo marcado, porque no Egito eles eram escravos. Marcado, tinha dono. O dono deles era Faraó ali. E aí eles queriam voltar para lá de qualquer jeito. Relembrava aquilo o tempo todo. Só que Deus estava falando assim, olha aqui, o único caminho que existe entre o Egito e Canaã é o deserto. Vocês precisam passar por aqui. Deixa eu falar para você como um profeta de Deus para a tua vida. O único caminho que existe entre você e aquilo que Deus tem para a tua vida é o deserto. Todo mundo passa. Todo mundo vive, existe processo. Para você ser médico, você tem que estudar anos. Ser um advogado tem que estudar anos. Não é assim? Eu duvido você confiar a sua vida num médico que falou assim, comecei a estudar hoje de manhã, agora eu já estou formado. Você confia? Confia a tua cabeça? Você fala assim, aqui ó, pode operar minha cabeça aqui, abre aí, faz o que tem que fazer e fecha. O cara falou, peguei o diploma na internet, no Google. Você vai? Você não vai nada. Você vai para aquele que sofreu anos. Você vai para aquele que estudou anos. Para aquele que é cheio de experiência e olha para você e sabe o que está falando. O único caminho que existe entre você e aquilo que Deus tem preparado para você é o deserto. É o processo. É o tempo. Só que a gente cai no deserto e entra na síndrome da saudade de lá. Ô, saudade de lá. Estamos aqui nos Estados Unidos, estamos com saudade de lá. Está com saudade de lá, mas lá era bom, cara. Estava aconselhando num discipulado um irmão, falei com ele, falei, rapaz, esquece de lá. Eu li uma frase no caminhão que mudou a minha história. E eu li num caminhão. De verdade. Mudou a minha história. Nunca volte para o lugar onde você foi feliz um dia. Esse lugar não existe mais. Você foi feliz. É verdade. O tempo passou, as coisas não são mais iguais. A gente não volta mais no mesmo ponto. A gente não volta no mesmo ponto. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova. Olha, escuta o que eu estou falando para você. Eu estou falando de coisa material. Aquilo que Deus tem de promessa para você que Ele fez lá atrás, é promessa que Ele fez lá atrás. Vai se cumprir igual. Continua trabalhando nela. Continua remando no processo. Continua no deserto. Continua comendo maná. Continua dando graças a Deus quando Ele te mandar a codorna. Continua dando graças a Deus quando Ele ferir a pedra, fazer sair água. Continua, porque Canaã vai chegar. Mas a gente quer desistir do processo. Esquece as coisas do passado. Olha para o seu irmão e fala assim, esquece as coisas do passado. Esquece das marcas do passado. O deserto é o que separa o Egito de Canaã. É o deserto, não tem jeito, tem que passar. Filipenses 3, versículo 13 diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo adiante. E aí no versículo 14 ele diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo estava falando sobre prêmio, sobre ganhar, sobre conquista, sobre algo bom, sobre coisas novas. Paulo estava falando assim, para ter coisa nova, eu prossigo para o alvo, esqueço das coisas para trás e vou seguindo. Mas a gente fica preso nas coisas boas e nas coisas ruins. Deus tem coisa nova para a tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus tem coisa nova para a tua vida. Vou falar mais uma vez para você. Para com esses pensamentos. Tempo bom era lá. Conhece esses pensamentos? Conhece? Já tive. Já passei essa crise. Naquela igreja era tão bom. Rapaz, a gente fazia, acontecia, tinha um ministério. Eu fazia, acontecia, eu era. Fazia assim, você tinha que ver, pastor. Já ouvi? Nossa, tinha que ver, pastor. Rapaz, eu queria ver agora. Tinha que ver. Minha condição era boa. Rapaz, riqueza. Para com isso. Se Deus te trouxe para o deserto, é porque Deus tem Canaã para te dar. Se Deus te trouxe para o deserto, Deus tem Canaã para te dar.
Eu não gosto de ficar fazendo isso o tempo todo, mas fala para o teu irmão mais uma vez. Fala assim, se Deus te trouxe para o deserto é porque Ele tem Canaã para te dar. Quem fica pensando nessas coisas é escravo do passado, gente. É escravo que tem marca. É escravo do passado. Toda hora olha para a marca e fala assim, ó o passado aqui. Apaga a marca. Deus apaga nossas marcas. Deus nos deixa sem mácula. Deus nos deixa sem mancha. Jesus nos faz ficar sem mancha. Quando Ele nos lava, Ele nos tira as manchas, as marcas. O escrito do pecado, o escrito de culpa é arrancado. Uma nova vida é te dada. Uma nova identidade. Terceiro ponto para a gente avançar. Há algo novo para acontecer. Quantos creem nisso? Há algo novo para acontecer. Então dá um aleluia. Há algo novo para acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Há algo novo para acontecer. Versículo 19, Isaías 43 diz assim: eis que faço uma coisa nova. A parte A do versículo. Eis que faço uma coisa nova. O que aconteceu de bom no passado tem que ser um precedente, um parâmetro para aquilo que Deus vai fazer no futuro. O que aconteceu de bom no passado, você olha e fala assim, rapaz, se Deus fez aquilo lá no passado, imagina o que Ele vai fazer agora. E é Deus que está falando. Deus fala através de Isaías, Ele fala assim, ó, eu sou aquele que abriu o mar. Ele fala, versículo 16, eu sou aquele que abriu o mar. Sou aquele que fez um caminho no deserto. Aí no versículo 17 ele fala, que enviei o exército e que aniquilei o exército. Está todo mundo morto lá enterrado. E aí no versículo 18 ele diz assim, não fica preso nisso não. Apesar de eu ter feito isso tudo, essa coisa grandiosa, não se prende nisso. Porque no 19 ele fala assim, eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. Vai ser maior do que o caminho no meio do mar. Vai ser maior do que aniquilar aquele exército. Eu vou fazer algo novo. Deus não repete passado. Deus é um Deus de novidades. Deus não repete passado. Deus é um Deus de futuro. Aquilo que você viveu, você viveu. Agora você vai viver coisa nova. Olha para o seu irmão com profeta, dedo de profeta, pastor Alex. Olha para o teu irmão com dedo de profeta e fala para ele. Você vai viver coisas novas. Vocês vão viver coisas novas. Pastor Alex é benção demais, né? Amo ele demais. Isaías 48, versículo 6, versículo 7. Abre comigo, por favor. Versículo 6 diz assim, 48, versículo 6. Você já ouviu. Agora olhe bem para isso tudo. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes desse dia você não tinha ouvido nem falar nelas. Para que você não diga, sim, eu já sabia. O que Deus tem para a tua vida você não tem nem ideia de acontecer. Você já escreveu tua carta para Deus? Quem já escreveu? Quem já sabe o que vai escrever lá? Eu escrevi. A desse ano foi grande, hein? Porque a do ano passado Deus abençoou tanto que eu falei, eu vou aumentar, ué. Vou aumentar, ué. Do ano passado Ele abençoou tanto. Vou aumentar agora. Vou detalhar mais. Pede detalhadinho, vô. A gente tem mania de ficar pedindo de modo geral, com medo de pedir para Deus. O pensamento dele é maior que o nosso. O caminho dele é maior que o nosso. Pede detalhadinho. O que você quer? O que você quer? Bota lá. Aí deixa eu falar um negócio para você. Deus está falando para você nessa noite. Você escreveu, mas Ele vai fazer além. Você escreveu e Ele vai fazer além. Porque Ele está falando assim, ó, eu vou fazer coisas ocultas que você nem conheceu ainda. Aí Ele está falando assim, ó, eu vou fazer agora. Está sendo feito agora.
Coisas que te surpreendem. Vou liberar uma palavra profética na tua vida. Você vai colher aquilo que você não plantou. 2025 você vai colher o que você não plantou. 2025 você vai colher a 100 por 1 de sementes que você nem jogou no solo. Apareceu lá. A gente viveu isso esse ano. Glória a Deus. Colheitas aonde a gente nunca viu. Aí eu estava sentado no computador, café da manhã. Abri o computador assim, às 7 horas da manhã. Aí abri o computador, um e-mail. Não, computador no celular, né? Botei o celular assim na mesa, e-mail. Corte de Nova York. Eu falei, meu Deus. Eu tenho um processo na justiça, para quem não sabe, eu tenho um processo. Aí eu olhei assim, falei, não era o processo que eu tenho. Eu vi lá que era um processo novo, falando que eu fui incluído num processo. Eu falei, Jesus amado, passei mal, cara. Nossa, o estômago chegou esquisito, cara. Nem queria tomar o café. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? Será que pregaram? A primeira coisa que veio na minha mente, pegaram uma pregação minha, viram alguma coisa que eu falei, estou sendo processado. Pastor, é tudo processado mesmo. Já era. Aí abri o processo. Quando abri o processo, aí eu vi lá, fui incluído num processo de algo que eu nunca imaginei, nunca vi, nunca pensei. Fui no ano passado, na nossa ordenação pastoral, levei meu pai e minha mãe, foi eu, Silene, as crianças, fomos no World Trade Center, no observatório. Aí fomos lá, comprei online, achei caríssimo o ingresso, porque a gente já tinha ido uma vez, foi super barato. Achei caríssimo. Mas paguei, meu pai e minha mãe, do Brasil, aí. Vamos lá ver esse negócio. Subimos lá e tal, divertimos. Passou o ano todinho. Aí chegou o e-mail lá dizendo que alguém processou o World Trade Center. Da outra vez jogaram um avião, dessa vez processaram, só aleluia. Aí processaram. Nossa, que piada pesada, perdão. É o humor ácido, de vez em quando ele sai assim. Processaram o World Trade Center. Por quê? O Gabriel tá quase morrendo de rir lá atrás. Não acredito que ele falou isso. Olha lá, ó. Olha lá, não sabe onde vai botar a cabeça. Corta lá na edição. Deixa eu terminar o testemunho, gente. Processaram o World Trade Center. Um homem entrou lá, processou, porque ele achou caro demais o ingresso. Ele achou muito caro. Aí ele descobriu que o World Trade Center mentiu, dizendo que parte do valor era taxa e não era imposto e não era. Era mentira, não era aquele tanto de imposto. Ele processou, a promotoria de Nova York pegou todo mundo que comprou o ingresso naquele dia, incluiu no processo, e eu fui incluso lá para ganhar alguma coisa. Falei, aleluia! Processo de $1 milhão. $1 milhão o processo. Falei com a Silene, vou orar agora que é para ninguém entrar, só eu. Eu vou orar agora que é para só eu, porque tem que preencher uns papéis lá, se não preencher até janeiro, não participa. O meu eu mandei na hora, assim, na hora eu já preenchi e já fui. E já comecei a orar, estou num voto, estou num propósito, que é para ninguém mandar com o formulário, só eu. $1 milhão, amigo, por um negócio que eu nunca imaginei, nunca sonhei. Ei, você vai colher onde você nem plantou. Você vai colher coisas que você não plantou. Deus vai mandar coisas assim para você que você vai olhar e falar assim, da onde veio isso? Você vai ter que pensar e falar assim, meu Deus, da onde eu veio isso? Aí você vai falar, pastor, mas tu está sendo antibíblico agora. Eu falei, tô não. Abre aí João 4, versículo 38, diz assim, eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Sabe quem está falando isso? Jesus. Jesus está falando assim, eu estou te mandando colher aonde você nem plantou. Outros trabalharam, semearam, mas a colheita vai ser sua, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus, eu recebo essa palavra. 2025 é um ano de coisas novas e vai além daquilo que você espera. Isso é contração? Eu ouvi um. Quarto ponto, para a gente fechar e orar. Quarto ponto, olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, começa agora. Não, mas fala com fé, fala com o profeta, fala, começa agora. Ei, não tem tempo de espera não, começa agora. Deus foi nítido comigo, eu preparando essa palavra, ele falou assim, começa agora. Versículo 19, a parte B, Isaías 43. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Complementar para você, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo
Ela está saindo à luz. Se a palavra Deus mandou te dar, agora, nesse momento, começa hoje. O que você vai viver em 2025 começa agora. Não tem tempo de espera. Não tem tempo de espera. Deus está fazendo algo hoje. No primeiro dia, nós falamos sobre gratidão. No segundo dia, nós profetizamos 2025. Recebemos profecias sobre 2025. Hoje, o terceiro dia, o fechamento, eu estou falando para você, começa agora. Tudo que você recebeu de Deus até agora, começa hoje. O haja de Deus. Existe uma palavra que Deus usa, se chama haja. É poderoso demais. Fica de pé no teu lugar. Olha, na criação do mundo, Gênesis 1, depois você lê lá. Deus usa essa palavra, uma palavra poderosa. Gênesis 1:3, ele começa, que haja luz. Não é verdade? Já leu lá? Que haja luz. E aí, me chamou a atenção essa palavra, o haja. Se alguém já percebeu, todas as vezes que a gente vai orar a casa de oração, que eu vou orar pedidos de oração, eu falo assim, que o teu haja aconteça. Chega a ser redundante, né? Que o teu haja aconteça. Deus me chamou a atenção nessa palavra, eu fui pesquisar essa palavra, eu fui atrás dela. A palavra haja é o hebraico hayá. É uma palavra de comando. Deus usa uma palavra de comando. Há de ser, será, acontecerá. E é uma palavra que ela só é, na maioria das vezes, usada no presente. Deus não usa ela para o futuro. Ele fala assim, haja, e acontece. Haja, e acontece. Ei, é para hoje. Deus manda falar para você assim, ó, é para hoje. É o haja. Nessa noite Deus vai liberar o haja. O haja. A tua carta para Deus, Deus vai liberar o haja. É para hoje. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.